atrasou. Não. Motivos temos para não querer ter aula. Ah, é? Por quê, gente? Pelo amor de Deus, Porque sério? amanhã tem prova de anatomia. Sexta-feira tem que entregar seu Ah, trabalho. não, mas o meu trabalho não é meu, é de vocês. O meu trabalho vai ser ler e fazer o checklist dos critérios e dar o ponto que eles é de direito, né? Então, na minha especulação, eu imagino assim, abro lá, Renata e sua dupla ou trio. Tal, li 10. Pá, João, 10. Pá. Essa pode ser que o meu sonho tá muito cor-de-rosa, né? Daí eu vou É. começar a ler e falar assim, não, pera, não foi bem isso. Mas esse é o. Então, assim, pra mim, sexta-feira tá de boas. Então, tá Agora você só botou tranquilo. mais pressão na minha noite, que vou ter que estudar muito mais o trabalho. E no caso da prova de anatomia, cara, todo ano ou semestre é a mesma coisa, assim. Porque eu entendo, porque é um assunto que a gente, em geral, é a primeira vez que a gente tem contato com ele, na maioria das vezes, é na universidade, né? Principalmente quando é a primeira vez que a gente faz uma universidade na área da saúde, né? Que é o caso da psicologia. Que a gente tem que conhecer as regiões cerebrais, conhecer outras partes da anatomia humana, então... E não tem como dar um jeitinho, né? Lá no cérebro, giro o número tal, não tem como você... Ah, eu acho que é aqui, né? É aqui. Não, e pior, é no laboratório, é prática. Então não tem nem como Mas é isso colar. daí, gente. Há décadas fazendo suas vítimas, mas é assim mesmo, né? Mas não tem muito o que falar, é necessário e paciência. Boa sorte para vocês e boa sorte duplamente aí também na entrega do trabalho. Só me refresque a memória, a gente terminou na aula passada Aristóteles, né? Terminamos, então hoje oficialmente a gente entra no, no módulo aí de ciência moderna. Se alguém acha que não é isso, por favor, me avisa, mas é essa impressão que eu tenho aqui. Só vou acessar aqui o slide da aula de hoje. Não está disponível lá ainda, mas eu vou disponibilizar para vocês. Só um pouquinho. Achei, está aqui. Então, vamos lá. Vamos compartilhar, compartilhando a guia. Vamos lá, então. Então, na aula passada, só para caso tiver alguém que, né, chegou agora na disciplina, a gente tem discutido desde o começo da disciplina, agosto, setembro, até semana passada, né, última semana de setembro, a gente vem discutindo nesse 1 mês e meio, mais ou menos 1 mês e 20 dias, as bases do pensamento filosófico. Né? Então, pode parecer uma coisa assim, meio a princípio, né, quando a gente vê o nome da disciplina, pode parecer alguma coisa talvez meio burocrática, mas com o tempo a gente vai vendo que
o progresso humano não traz tantas novidades em termos da forma como as coisas acontecem, né? Principalmente do ponto de vista das relações humanas e das questões que a gente geralmente tem diante das mesmas perguntas. Então a gente percebe que é importante ver as bases do pensamento ocidental, que de fato começa na Grécia e sobretudo com o pensamento filosófico. A gente viu as fases desse pensamento filosófico, né, os pré-socráticos, os pós-socráticos, a gente entendeu a importância da contribuição dos pré-socráticos chamados filósofos naturalistas ou os filósofos, na verdade, da natureza, os que estudam a cosmologia, mas a gente definiu historicamente como pré-socráticos, bem antes de Sócrates, vimos o pensamento de Sócrates, e vimos também, na aula retrasada, o pensamento de Platão, filosofia platônica, né, da teoria das ideias, do mundo das ideias, e de vez em quando vai aparecer um dog aqui, tá? É meu cão de guarda aqui. Me guardar do quê, né? De nada, né? Tá. É cão de companhia só. Fica quieto aí, garoto. Enfim. E a gente viu também na aula passada, finalmente, o pensamento, a filosofia de Aristóteles, que se contrapõe ao pensamento de Platão, porque enquanto Platão, na sua importante teoria das ideias, na sua importante dialética, considera o mundo material, ou seja, tudo, ou o mundo sensível, tudo que a gente consegue ver, perceber, para o Platão é tudo sombra, é totalmente desprezível. Para Aristóteles, a coisa muda de figura, porque Aristóteles entende que nós conseguimos atingir conhecimento e sabedoria contemplando, observando, buscando compreender o mundo material e se perguntando sobre o ser das coisas. Porque as coisas para Aristóteles não são só materiais, não é o sensível pelo sensível, né? Mas a aparência está conectada com a essência das coisas. E essas duas coisas, aparência e essência, compõem a chamada substância aristotélica. Em Aristóteles, a gente tem esse campo filosófico vasto, estudado por muita gente no decorrer dos séculos, chamado metafísica. A gente, claro, vai ter que dar um salto enorme na história, né? Então, nós vamos pular aí tanto fatos históricos quanto construções do próprio pensamento filosófico, que têm a sua importância. Bom dia, Walter. 7h36, boa noite. A gente vai ter que pular bastante, né? Mas isso não acho que é um demérito para o nosso percurso, porque a gente está fazendo um percurso que aponta para a ciência. E o pensamento racional e crítico da filosofia, principalmente quando a gente fala das bases da filosofia grega, pré-socráticos, pós-socráticos, a gente está falando de pensamento que vai, ao ser revisitado, promover de novo uma ruptura entre uma resposta mística, uma resposta religiosa, portanto mitológica, versus uma resposta para as perguntas humanas e permitir que essas perguntas possam ser feitas e que elas possam ser respondidas pela própria capacidade humana. Então, hoje a gente vai falar das origens históricas e políticas e da própria atitude científica. É claro que, de novo, tem todos uns 1000 anos aí, 1000 não mais, né? Uns 1400 anos que a gente está pulando, mas basicamente o que vocês já sabem, e só vou sublinhar para ficar claro, a gente vai ter uma aproximação da filosofia helenística, que é a filosofia
depois que a Macedônia invade Atenas e outras cidades, depois de Filipe II, depois de Alexandre o Grande, vem o Império Romano, que absorvia as culturas. Então Zeus passa a ser, por exemplo, Júpiter, né? A gente passa a ter os deuses gregos serem chamados de outros nomes, mas a cultura grega, que era muito forte, ela sobrevive a essa absorção da cultura romana, né, que absorvia tanto a cultura quanto as religiões, e ela continua dialogando, inclusive, com o que a gente vai chamar de filosofia patrística, que são os patrícios, os pais da igreja, como a gente já pontuou, talvez ali, principalmente com aqueles que se corresponderam em grego, com as igrejas, na Ásia, em Roma e nas várias cidades na região da Grécia. Os principais, certamente, Paulo, de Tarso, e João. Né? E depois desse período, né, tem até historiadores que falam, né, que no período que Paulo estava preso em Roma, ele trocou correspondência com Sêneca, que é um filósofo importante, quase contemporâneo ali no primeiro século da era cristã. E quando finalmente o Paulo da Bíblia, esse mesmo. Antes o Paulo de Tarso do que o Paulo Guedes, né? Paulo de Tarso, tá? E aí, a gente vai ter séculos depois, se não me engano, acho que 380 anos depois, a gente vai ter a institucionalização da religião cristã como a religião de Roma, e isso inaugura-se, então, o que depois a gente vai conhecer como a estrutura milenar da Igreja Católica. E por aí, né, quando Roma elege uma religião para chamar de sua, né, mesmo que o Império Romano não existisse mais, depois com as rupturas, ainda no primeiro milênio da era cristã, a gente vai ter a gente vai ter a presença, né, da religião como um poder que, assim como tinha aristocracias por sanguinidade na Grécia, isso existe em vários reinos, não só no Ocidente, mas também no Oriente, né? A nobreza é definida pela consanguinidade, né? Pelas famílias, pelos clãs, pela nobreza. Isso aí tem no Game of Thrones. Você vai assistir o Game of Thrones, tem lá. Vai sair uma série nova, vai falar só sobre isso. Só sobre essa consanguinidade lá e quem que tem direito ou não a sentar no tal do trono de ferro. Que parece um negócio bem desconfortável. Se fosse ainda a poltrona que faz massagem, mas um trono de ferro, não tem nem um fofinho para você sentar. Desconfortável. Porque não é o que o trono de ferro é, né? O que ele representa. É esse mesmo. E, Larissa, isso mesmo. E aí, isso vai gerar, de novo, uma espécie de retorno às mesmas questões, né? A falta de liberdade de pensamento, né? De que todas as respostas estão dadas, mas não são as respostas das formas como nós queremos buscar. Queremos chegar às respostas através da nossa própria capacidade, e isso vai acontecer no final da Idade Média, no começo da Idade da Renascença e do que a gente vai chamar de Era Moderna, né? Vai ganhar força política e econômica com o Iluminismo, e no século XIX a gente vai ver que com o chamado positivismo, aí estourou no norte, nas galáxias e confins, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como que foi essa trajetória. Lógico que eu vou falar alguma coisa ou outra, como eu já estou fazendo agora, de falar dessa época, ainda a Idade Média,
Mas o foco o nosso destino é chegar nessa época aí que remonta século XIV, século XV. Tá bom? Então, a ciência moderna, origens históricas e políticas e atitude científica. Quem tem labirintite, fecha o olho aí, não vai ficar tonto. Ciência na Europa Ocidental. Século século VIII, perdão. Isso é importante porque, assim, às vezes parece que quando surge o conhecimento, ele surge do nada, né? Chegou ou um ninja, jogou uma fumaça, assim, pá, surgiu o conhecimento, né? Como se fosse, assim, algo para poucos, né? De gênios, pessoas iluminadas. Realmente existem pessoas que demonstram chegar a conclusões das quais nós ficamos pensando de como é que a pessoa fez para chegar em tal lugar. Mas quando a gente olha a história do pensamento humano, elas estão, tudo tem uma estrutura, as coisas estão conectadas, né? E aí tem esses dois pontos que eu queria comentar com vocês, né? O primeiro é que no século VIII depois de Cristo, começa o surgimento das escolas monacais, a tal da abadia, as episcopais, ligadas à catedral, e palatinas ligadas à corte, ou seja, você tem escolas ligadas ao monastério, ligadas à catedral, ligadas ao palácio, à corte, porque você já tem uma estrutura que de certa forma já está definida, né? E quando você tem na época medieval, e já essa época a gente já começa com a época, já está na época, depois do ano 700 a gente já começa a entrar na época medieval, a gente começa a ter quase, eu estou querendo evitar essa palavra, mas quase alguma coisa que a gente poderia chamar de uma espécie de sistema de castas. Porque você tem pessoas que estão naquela categoria social e você não tem movimentação social, né? Essa coisa da pessoa que nasceu pobre e de algum momento ela sai do nível ali da miséria e por uma ascensão econômica ela chega a uma categoria que alguém pode chamar de classe média alta, classe média baixa, né? Essa possibilidade de movimentação social, ela não existia no sistema da Idade Média. Então, você tem os camponeses e tem aqueles ligados à nobreza, que não raro também estão ligados à igreja. Então, você vai ter escolas diferentes, com objetivos diferentes, porque quem tem o destino de ser governante precisa aprender o comando, né? Precisa aprender como lidar com o poder. E quem está ligado a famílias que a essa época não tinha ainda estabelecido o voto de castidade, então o padre, o sacerdote poderia ter família. Então você tem questões de prestígio envolvidas, né? Continuando o texto, o ensino nas escolas palatinas era público e lá ensinavam as chamadas 7 artes liberais: gramática, retórica, dialética, que é o trívio, né, que eu tinha falado para vocês na outra aula, né, que é as coisas triviais. Isso remonta à Grécia, né? Então, essas artes liberais eram importantes e também aritmética, geometria, astronomia, música, né? Que é o quadrívio, né? Então são essas duas possibilidades que parecem muito com os ensinos que eram praticados na época até pré-socrática, né? Agora, um ponto importante aqui, quando a gente fala que o ensino era público, significa não que qualquer pessoa poderia entrar lá para estudar, não é isso. Porque pensa vocês, é público.
mas você tem uma família de camponeses que depende de que toda a família trabalhe. Nessa época não se tem ainda a noção de criança e de adolescência. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente data de 1990. Ou seja, um estatuto que defina que a criança tem direito a estudos, tem direito à educação, tem direito ao lazer, isso é coisa da década de 90, da era presente. Então, as crianças nessa época eram pequenos adultos, não tinha essa de infância, a estrutura era outra. Então, se você tem uma família que todo mundo depende da força de trabalho, né, de ter muitos filhos, porque também nem todos sobreviviam, né, a questão das doenças, né, da mortalidade infantil. Então, a gente está falando de uma época a outra. Com certeza, Débora. Então, se hoje, com Estatuto da Criança e Adolescente, com essa visão tão iluminista, tá difícil, imagine aí no começo da era cristã. Então, quando a gente fala que é público, vamos, né, ponderar. Depois, a gente vai ter uma outra coisa importante, que aí já é século XII, né, depois de Cristo. A Igreja Católica cria a ideia de universidade. Veja, é uma criação da Igreja Católica, as quais se espalham pela Europa no século XIII. Nas universidades europeias, já havia uma união entre a filosofia greco-romana, porém com um espírito mais voltado à experiência. Universidades como a de Oxford criticavam a obra de Aristóteles justamente por sua postura de contemplação, sendo uma teoria mais formal e menos empírica. A física aristotélica para as universidades era mais qualitativa e teórica. É importante pontuar isso porque a gente vê, talvez, o Platão, Aristóteles, e a gente vê Aristóteles, Platão, Aristóteles fechou o rolê, né? Então, Aristóteles estourou no norte, acabou, Platão já era, pede para sair, e não é isso, né? Nem o pensamento de Platão foi esperado, nem o de Aristóteles. Porém, isso não quer dizer que não existiam críticas ao pensamento de Aristóteles. Está atrapalhando o cachorro, tá quieto aí. Justamente porque quando a gente fala que Aristóteles ele tem uma proposta de olhar para as coisas materiais, é olhar mesmo. Não é necessariamente fazer uma experiência controlada, laboratorial. Isso já é da ciência moderna. Isso não é da época de Aristóteles. Então, a importância que ele dá ao mundo material é uma coisa importante. É importante esse olhar que ele dá. Mas ela não tem o aspecto de ser empírica. Então, as universidades já nessa época já sentiam a teoria de Aristóteles muito qualitativa e teórica. Então, assim, tudo bem, ele observava, importante, mas e aí, né? Parece que o conhecimento está represado, né? E isso vai ser uma questão muito importante para a gente pensar a proposta da ciência moderna, onde a gente já considera a ideia de experimentação, de intervenção, né, sobre o mundo, com o objetivo claro de controlá-lo, de ter controle sobre as coisas. Porque se eu entendo como as coisas acontecem, como elas funcionam, eu posso ter não só conhecimento, mas controle sobre elas. Então, guardem essa noção de controle por meio aí da ideia de uma abordagem mais empírica. Seguindo, né, esses slides todos eu vou disponibilizar para vocês, então anotem o que vocês acharem que precisa, mas o conteúdo todo, professor, volta porque eu não anotei tudo, não precisa anotar tudo, vou disponibilizar.
Anota o que você achar que deve aí, tá? Para você guardar, né? Continuando, né? A ciência no Renascimento, né? Então, século XIV e século XVI, né? Nesse período, o movimento renascentista, focado em Florença, né, na Itália, teve grande importância justamente por mudar a visão de cosmos, de universo organizado, e uma forte manifestação artística. O homem é visto como Deus de si mesmo. Por isso, pode decidir seu destino e se expressar livremente, artisticamente e no seu pensamento, ou seja, fazer a arte e filosofia sem relacionar-se com os credos da Igreja Católica, embora essa ainda exercesse grande poder de Estado. Nesse período são encontrados textos, aspas, perdidos de Platão e Aristóteles, os quais permitem concepções diferentes das correntes à época medieval. Há também um maior interesse em coisas que eram tabu para a igreja, como a autópia, tá errado, tá? Autópsia, eu acho que foi a digitação meu, depois eu corrijo antes de submeter para vocês. Como a autópsia de corpos humanos. Essa prática foi iniciada também na Renascença. Bom, bora lá. Então, a gente está falando no slide anterior de propostas de sistema educacional, né? Porque se a gente tinha na Grécia Antiga sistemas educacionais que eram propostos não para todos, para os cidadãos atenienses, para os cidadãos da polis grega. Então não era todo mundo, mulher, estrangeiro, pessoas que não eram filhos de pai e mãe atenienses, então não podia ser cidadão, então também não tinham acesso em Atenas à formação do trívio, né? A gramática, a, a poética, a aritmética, a gramática, a aritmética e a retórica, e nem ao quadrívio. Então, quando a gente pensa nesse início do primeiro milênio aí da, da, da era cristã, quando eu estou falando de era cristã, estou falando então de todo esse movimento que a gente contou antes, que vai desde que a gente pode chamar de filosofia patrística, né, focando mais no nosso recorte aqui de concepção do pensamento filosófico, mas é claro que envolve aspectos políticos, econômicos, culturais, históricos, que em algum momento a gente vai ter o estabelecimento da religião cristã como religião de Estado do Império Romano, e depois que esse império cai, a religião fica espalhada pelas regiões do império, que em algum momento se divide, porque a gente tem Papa no Egito, tem o Papa no Vaticano, em Roma, tem o líder da Igreja Ortodoxa na Grécia, a gente tem o líder da Igreja Ortodoxa na Rússia. Então, a gente tem uma espécie de fragmentação da liderança da Igreja Católica nos tempos atuais. Mas isso é reflexo de um tempo que a Igreja Católica tinha de poder de Estado em todo lugar onde ela estava estabelecida, e uma vasta conexão com a consanguinidade. Então, a gente tem a necessidade de um sistema educacional para que as pessoas estivessem preparadas para o seu destino, para serem clérigos, para exercerem o poder na nobreza, tá? E mais do que isso, depois já no século XII e consolidado no século XIII, as universidades. A gente tem universidades aí, se vocês, né, nesse mundo pós-pandêmico tiverem oportunidade, são visitas super legais que vale muito, muito a pena ir. Por exemplo, um lugar que valeria a pena, eu estou aqui com vocês, o professor, não tenho nenhum tipo de interesse comercial, não tenho nenhuma empresa de turismo, não tenho nenhum vínculo com a CVC, nada disso, tá? É importante dizer. Mas no futuro, sonhar
é sempre bom. Tem dois lugares que valeria a pena conhecer, né? Não só Oxford, que é uma universidade milenar, praticamente, né? Que tem centenas e centenas de anos, mas a gente tem universidades lá na Península Ibérica que são quase milenares e que falam nosso idioma. Por exemplo, a Universidade de Coimbra, na cidade de Coimbra, em Portugal. E é legal lá em Coimbra porque você tem o Museu Nacional e debaixo do Museu Nacional, quando você faz a visita, você consegue visitar as regiões mais inferiores, que seriam a base da cidade, à época do domínio romano. É muito louco, assim, porque a gente está falando do primeiro milênio. Então, para quem gosta dessas coisas, assim, de ter acesso a elementos antigos, pensa, tipo, é mais antigo do que o país onde você mora, cara. É, tipo, muito mais antigo. Então, é muito louco isso, né? Você vê aquele objeto e fala assim, caramba, isso aqui era a base do Império Romano, não tá mais no livro, né? Tá na minha cara aqui. Aí você ir ver e fazer o passeio pelas escavações arqueológicas, porque Coimbra é uma cidade que remonta a uma das extensões aí do Império Romano. Então é muito interessante. Outra universidade também, que é super, uma das, se não é a mais antiga, é uma das mais antigas, é a Universidade de Salamanca, essa aí já na Espanha. Vale a pena a visita, vale a pena o rolê, não ganho nada com isso, não tenho. Mas se vocês fecharem comigo, não rola isso, mas estou só dizendo que o conhecimento vai para além dos livros, né? Quando a gente viaja, mesmo no Brasil, mesmo no nosso. No... Pô, eu sou criado e sou nascido em São Bernardo do Campo, né? Então eu sou batateiro. Em São Bernardo do Campo, você anda lá na. Não sei se alguém aqui conhece, mas tem uma avenida que é tipo a filial da 25 de Março, né? Que é a Marechal Deodoro. Hoje agora tá meio caído, mas já foi mais assim, né? É um fervo. E aí, quando você vai andando na cidade, você vai, principalmente nessa rua, uma espécie de avenida, na verdade, você vai vendo os marcos históricos, que são os marcos que remontam à época dos bandeirantes. E assim, é nada, assim, a pessoa passa, não dá nada para aquilo, né? Mas, cara, é um marco da época dos bandeirantes, cara. Isso é muito interessante, né? Você pode colocar a mão, ver, e tá lá disponível. Então tem muita coisa, às vezes, na cidade onde a gente está que remonta a história. A gente não precisa, às vezes, viajar para muito longe. Mas só falando de um exemplo que eu acho que tem a ver com o que nós estávamos conversando. E aí, quando a gente dá esse salto, então a gente falou do pensamento das escolas, um sistema de aprendizagem organizado, vocês já percebem que remonta um pouco ao que era ensinado na Grécia Antiga. Aí a gente tem o advento das universidades, que é um lugar para as pessoas procurarem respostas para. Eu já estive, João, já estive umas duas vezes. É bem legal, é bem emocionante, assim. É bem interessante. Pela arquitetura, pela, 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 pela história mesmo, né? Por exemplo, a Universidade de Coimbra, ela tem um papel importante, assim, no Brasil. Porque quando nós não tínhamos as nossas universidades, então não, não digo nem os nobres, né? Mas, mas como eu posso dizer, os funcionários públicos que eram portugueses radicados no Brasil ou brasileiros, os primeiros brasileiros que começaram a ter, de fato, alguma importância, alguma espécie de ascensão social já na época do Império e depois passando da colônia para o Império, né? Porque a família real estava aqui, então eles precisavam de advogado, de engenheiro, de médico, e não tinha universidade. Então, nessa época, as pessoas iam para Coimbra, quem tinha grana, mandava os filhos para Portugal, para Coimbra, para estudar lá. Então, era muito comum que no século XIX isso acontecesse.
Então, tem essa importância também. E quando você passeia por lá, você vê, sim, um pouco da influência brasileira, não só mais recente, mas mais antiga também, na cidade, nas práticas da universidade. É bem interessante. Bom, e aí, nas universidades, você começa a fazer reflexões sobre o que tinha de maior base, né, para o pensamento, que é o pensamento de Platão e Aristóteles, e com críticas ao pensamento aristotélico, né? Isso é importante ser dito. De sentir que ele era muito teórico, muito contemplativo, não era tão empírico. E aí, a gente chega, sai do século XII, XIII, salta para o século XIV até o XVI, e o movimento renascentista, né, com todas as tartarugas ninjas e mais lá, né, a gente vai ter esse revisitar da ideia do universo organizado, do cosmos. Então, a gente volta. Então, Aristóteles também era alguém que se interessava por estudar o cosmos, o todo organizado, o universo organizado, assim como os pré-socráticos. Então, esse interesse volta, mas junto com uma forte manifestação artística. Então, aquela obra que eu mostrei para vocês na aula passada, que é do Rafael de Santi, é uma obra que é do Renascimento, que é dessa época, mas ela remonta à filosofia grega. Isso é importante, porque até então as obras eram todas religiosas. Tudo era religioso. Então, o pintor vai pintar alguma coisa, vai pintar Jesus, o menino Jesus, os santos, Nossa Senhora, vai pintar coisas, quadros que fazem menção às passagens bíblicas, a Via Crucis. Mas aí você vai lá e faz uma pintura de filósofos, né? Então isso já é um pouco assim subversivo, né? E quando a gente diz que o homem é visto como Deus, né, com D minúsculo e com aspas, de si mesmo, meio que é o início do que a gente pode chamar de humanismo moderno. Quando a gente vê a palavra ismo, né, ela sempre é uma ênfase, né, em alguma coisa. Então, cristianismo é uma ênfase no credo cristão, né, ou no Cristo. Islamismo é uma ênfase, né, o mais importante é o Islã, que é a lei segundo o profeta Maomé. Quando a gente fala de judaísmo, a ênfase são nos preceitos, nos decretos da lei conforme entendido pelo povo judeu. Então, quando a gente fala qualquer ismo, ele está falando de uma ênfase. Não, quando a gente fala de um humanismo, é uma ênfase no ser humano. Quando se diz que o homem é Deus de si mesmo, significa que o ser humano agora tem, tipo, né, como Tupã ou Thor, tem raios nas mãos, né? Tem poderes né, de fazer coisas miraculosas, né, milagres. Não é isso. Deus como aquele que define quem você é. Porque na era medieval, quem define quem é nobre? Quem define quem é sacerdote? Quem define quem é camponês? É Deus. Ai, mas o que Deus tem a ver com essa história? Pode ser que nada, mas segundo a religião tem tudo a ver, né? Então, por que tal pessoa está sentada no trono? Não não o trono do Game of Thrones, mas por que tal pessoa está sentada no trono de determinado reino? Porque Deus quis assim, em algum momento. Em algum momento, as famílias lá foram chamadas por Deus e elas têm que assumir esse reinado, entende? E é assim com as monarquias modernas, mesmo que elas sejam constitucionais, entende? Então, eu já falei isso para vocês. Então, a Rainha Elizabeth, ela é soberana do Reino Unido, mas ela também é soberana na Igreja Anglicana, tá?
É o bispo que ungiu ela como rainha, mas também quando ela tinha 25 anos de idade, mas também ela que a partir desse momento, ao se tornar rainha, se torna soberana da igreja anglicana, entendem? Então, quando a gente diz que o homem é visto como Deus de si mesmo, significa que ele pode decidir o seu destino e, portanto, se expressar livremente. Para o movimento renascentista, para o Renascimento ou Renascença, a gente vai ver que o foco dessa liberdade de expressão e de se decidir o destino estava muito voltado à expressão artística e à expressão do pensamento no sentido filosófico. Não era ainda uma expressão política e econômica. Então a gente vê lá o teto como eu já falei para vocês, o teto da Capela Sistina é pintado por um renascentista dentro da capela, que é um lugar da igreja. Então a ruptura não é uma ruptura política, né? Ela não é uma ruptura econômica, porque alguém pagou para pintar aquele quadro lá, senão você vou aqui fazer uma pichação no teto da igreja. O que você está fazendo aí, meu filho? Pergunta o padre. Eu estou pintando aqui que eu achei essa igreja muito monótona. Não, alguém pediu, alguém solicitou o serviço do artista, entende? Então, existe uma relação. E aí, outro ponto importante é esse achado de textos perdidos, entre aspas, de Platão e Aristóteles. É porque, quando vocês leem lá no livro, e aí a unidade que a gente está começando a ler agora é a unidade 7, tá? Então, quem não leu, pode começar a ler a unidade 7, que fala sobre a ciência moderna. Eu não acho que esses textos estavam perdidos, assim, tipo, foi lá e foi feito um trabalho de arqueologia e achou no fundo de uma gruta os textos perdidos de Aristóteles e Platão. Eu acho que, na verdade, era um texto tabu e que aí é a minha percepção, tá? Por isso que eu coloquei entre aspas, tá? Então, é aspas nossa aqui, aspas minhas, né? Eu não acho que eram perdidos. Eu acho que foi um momento em que vamos assumir o que Platão e Aristóteles escreveram, tá? Que vai se contrapor a ideias correntes da época medieval. Porque, veja, se Platão está dizendo que todo mundo material é sombra, que todo mundo material é desprezível, então é desprezível também tudo que é material. Aí eu vou dizer, a coroa sobre a cabeça do rei não é material? Né? A roupa que distingue o bispo da igreja dos demais também não é material? Entende? Então, se você leva a cabo o pensamento de Platão ou mesmo de Aristóteles a cabo, de partida já houve uma ruptura com uma resposta mitológica. Então, essa associação histórica que teve a partir da filosofia patrística, se aproximando da helenística e culminando na religião cristã, sendo a religião do Estado romano, e depois, mesmo com a não existência mais do Estado romano, a Igreja Católica continuar tendo poder de Estado nas suas relações com os reinos europeus, sobretudo, isso tem tudo a ver com a visão de ser humano que se tinha na época medieval. E aí dizer que o ser humano é Deus de si mesmo é justamente romper com essa visão religiosa que define o destino de todos e de tudo. Aí, no finalzinho, há também um maior interesse em coisas que eram tabu para a igreja. Por exemplo, autópsia. Não é autópia, tá? Autópsia. Faltou o S ali. Autópsia de corpos humanos. Baita tabu, porque assim, vai mexer em corpo de morto, corpo da pessoa falecida, deve ser inviolável.
Só que os renascentistas tinham interesse em entender a anatomia humana. Aí, Renata, olha só. Quando que você ia pensar que na aula de concepção do pensamento filosófico você ia ter essa sacada do porquê que é tão importante o conhecimento de anatomia? Não é importante só para a nossa prática como psicólogos, é importante até como um salto, porque você tem que ir para a prova amanhã, né? É importante até como um salto de conhecimento, porque até então ninguém sabia. Então, como é que os médicos tratavam o corpo humano se ninguém fazia autópsia? Entendeu? Então, que medicina que era essa? Tá? Então, é super importante essa contribuição. Só que era uma coisa meio soturna. Então, rolava um dinheiro, vamos lá, uma pessoa morreu, vamos lá, nas catacumbas à noite. Aí o corpo some durante algumas horas, depois volta. Então, é umas coisas meio esquisitas. Mas era uma forma de buscar o conhecimento do funcionamento do corpo humano. Né? Pois bem, até aqui, algum comentário, alguma dúvida, algum ponto que vocês querem citar? Podemos seguir. Né? Até aqui são relatos, né, históricos para contextualizar as transformações que vão vir no pensamento na época da ciência moderna. Né? Por enquanto, a gente não está falando de ciência, mas já começa a aparecer, né? O ser humano querendo tomar as rédeas da sua própria existência, né? Começa-se um interesse por coisas que eram tabu. Né? A gente viu, né, uma espécie de crítica, não chega a ser uma ruptura, mas uma crítica à contemplação de Aristóteles. Poxa, realmente tem que ter o mundo material, mas esse cara é muito teórico, muito contemplativo. A gente precisa ir para a coisa mesmo, assim, precisa colocar a mão na massa. E os renascentistas já estão mostrando esse interesse quando vão procurar entender o corpo humano. Então, já está se apontando algo que vai eclodir aí na ciência moderna. E aí, a gente vai falar agora sim de ciência moderna, porque esses movimentos que vieram antes, eles são importantes, mas eles ainda não dá para a gente chamar de ciência moderna. Mas são com esses dois cidadãos aqui, a gente poderia acrescentar o Francis Bacon, mas por hora a gente vai falar mais de Galileu Galilei e René Descartes, né? Galileu Galilei nasceu em 1564 e morre em 1642, que é considerado um dos pais da ciência moderna, propõe um método de geometrizar ou matematizar a natureza. Nesse método, a física é mensurável e traduzida em leis matemáticas. Diferente dos pré-socráticos, Galileu Galilei não busca a essência ou até mesmo a substância aristotélica. Porém, ele buscará a função das coisas, o que é e como é. Então, qual que é a diferença aqui entre Galileu Galilei, os pré-socráticos e Aristóteles? Porque quando a gente fala de matematizar ou de geometrizar, a gente já tinha Pitágoras, já tinha os geômetras. Pitágoras já tinha falado que para a gente entender o todo organizado, a gente tem que entender a tal da physis, que para Pitágoras são os números, portanto, a matemática. A geometria era estudada no trívio, né? Não a geometria, mas a aritmética. A geometria vai ser estudada por Platão, por Aristóteles. Então, qual que é a diferença? A diferença está justamente em não buscar uma essência. E quando a gente fala que os pré-socráticos procuravam basear ali o seu argumento sobre uma determinada physis, né? Eles estavam querendo dizer que o universo era organizado por conta de uma determinada essência. Como a gente sabe, para Tales de Mileto era a água, para Heráclito a mudança, o fogo, né? Para Pitágoras, os números, a matemática, por aí vai. Então, para os pré-socráticos,
é como se o universo tem uma essência e essa essência, se encontrada, ela pode ser a pedra fundamental, né? Que dá o fundamento para as leis que organizam o universo. Aristóteles também vai procurar entender o todo organizado do universo de maneira mais contemplativa, só que ele vai, mesmo considerando o mundo material, ele vai querer entender a essência, que é aquela ideia de substância aristotélica, né? Onde você tem a aparência, mas tem a essência. E aí cada ser tem uma essência diferente. Não é como, por exemplo, a Tales de Mileto, que a essência do universo, a physis é a água, ou para Pitágoras é a matemática. Para Aristóteles, não. Cada ser tem a sua essência. Então, a essência de ser humano é uma essência diferente do ser cachorro, que é diferente do ser da pedra, que é diferente do ser do pássaro, que é diferente do ser da árvore, etc. Galileu não está preocupado em achar essência nenhuma. Ele vai fazer o uso da matemática também, mas ele quer explicar a função das coisas. Ele quer matematizar, ele quer olhar para os astros, quer olhar para a realidade, para aquilo que pode ser visto e utilizar do seu conhecimento matemático para mensurar, para dizer o que é e como funciona, qual a função, e não ficar buscando a essência das coisas. Então, isso já é uma ruptura da ciência moderna com o pensamento filosófico. Isso é importante. Outro ponto, ou outro cara, é o René Descartes, de 1596 a 1650. A ciência como origem de todo conhecimento, de todo o crescimento do conhecimento. Aí tem o livro de René Descartes, que é o Discurso sobre o Método, né? E aí a noção de um ceticismo metodológico e o cogito cartesiano. Para René Descartes, a razão é o veículo e a única forma para obter conhecimento verdadeiro, razão aos moldes da matemática, como exemplo ideal de ciência. Vamos explicar isso daí, né? Primeiro que René Descartes também era um cara bem religioso, ele foi criado em colégio católico. Ele nunca teve uma saúde física muito boa, então quando as criançadas saíam para brincar, ele ficava em casa estudando, escrevendo, fazendo exercício de matemática. Era um nerd, né? Mas ele era uma pessoa bastante crítica da sua realidade. E em determinado momento da sua... E se torna um matemático, né? E esses caras, eles vão ser professores da realeza, né? Então, tanto Galileu... Talvez não tanto, mas acho que René Descartes tinha mais acesso à realeza, assim, de ser professor, de princesa, de príncipe. E o René Descartes vai ter algo importante para a gente, justamente nessa obra dele chamada Discurso sobre o Método, né? Que eu vou tentar fazer uma síntese aqui. Não vou fazer isso talvez com outras obras, mas essa é importante a gente fazer. Então, por onde que Descartes... Mas é super bom que vocês leiam, de novo, é legal que vocês leiam os autores direto da fonte, então vai lá, pega um livro, lê. Ah, professor, mas vai dar nota se eu ler o livro? Não, não vai dar nota, mas é bom para você, para sua cabeça, para você pensar melhor nas coisas, entender. Mas é com você. Ah, não, professor, eu prefiro ler mangá. Ler mangá, tem lá um... Eu prefiro ler, sei lá, Capricho. Nem tem mais, né? Ler Capricho. É legal, entretenimento e tal. Mas é bom também ler coisas que vão ajudar a gente a pensar. Mas sempre é um exercício, né? Exercício às vezes cansa no início, mas com o tempo vai ficando menos sofrível, até a gente passa até a gostar. Então, o que que o Descartes contempla? O que que o Descartes contempla? É muito anos 90, né, Débora? Muito anos 90 na minha cabeça. O que que o Descartes contempla? Ele começa com o argumento de que
todo conhecimento que se chegou até a sua época, todo conhecimento que se chegou até a época dele, é, era um conhecimento. Se escreve Descartes, mas se lê Descartes, né? É esquisito. Mas é assim que fala, Descartes. Mas escreve Descartes. Uma vez eu fui dar aula numa universidade, uma vez não, dei uma aula numa universidade e tinha um lixo. Eles tinham tido aula de filosofia, acho que eu fui dar aula de outra coisa. Aí eles tinham um lixo feio, como é que chama? Ah, aqueles lixo alto, assim, sabe, de uma borracha, de um, tipo, dessa cor assim, sabe, uma cor escura. E que não tem pedal. Eu acho que isso foi antes da pandemia. Eu tô falando que eu acho ruim porque não tinha pedal, entende? Aquele lixão, sabe, aberto, assim. E aí eu olhei aquilo e me chamou a atenção. Falei assim, nossa, não tem pedal, né? Que ruim. Ruim para tampar, ruim para jogar. Mas minha surpresa não foi essa. Minha surpresa foi quando eu vi uma foto não, uma imagem do René Descartes em A4 colada no lixo, porque o nome dele é Descartes. E ninguém tirou, velho. Eu falei assim, gente, é sério isso? Vamos tirar aqui, vamos respeitar. O homem não tá aqui, ele nem tá aqui no Brasil, o corpo dele nem aqui tá, vamos respeitar, por favor. A gente pode não concordar, né, com ele. Vocês vão ter a sua posição. Quando eu faço essa exposição, para quem já não conhece esse livro, vai falar assim, caraca, né, o cara tem muita razão, porque a argumentação dele é muito boa, né, muito lógica, mas gera uns probleminhas. E a gente vai falar sobre esses probleminhas que geraram também. E a gente sempre vai ver livros que falam o erro de Descartes, os outros filósofos vão quebrar o pau, né, do ponto de vista da escrita das suas próprias filosofias com Descartes, né? Mas não dá para negar a importância da obra de Descartes para o pensamento moderno. Mas vamos lá, qual que é o lance? O Descartes, ele propõe a seguinte afirmação, ele falou assim que todo conhecimento a que chegou até a sua época, a gente está falando do século XV, né? A gente está falando do século XV, século XVI. Todo esse conhecimento não é um conhecimento confiável. Já chega com os dois pés no peito. Tudo. Ele está colocando quem na balança? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Colocando filosofia geral, a geral, está colocando todo mundo. Ele falou: todo conhecimento que se chegou até agora não é um conhecimento confiável, porque esse conhecimento não nos levou à verdade. Esse conhecimento nem sequer nos aproximou da verdade. Esse conhecimento, então, ele não parece ter uma base a qual nós possamos confiar. Então, esse conhecimento que nos. E ele está falando de Platão, de Aristóteles, está falando da galera toda. Esse conhecimento não nos levou à verdade, portanto, ele não é um conhecimento confiável. Ele não é um conhecimento verdadeiro, porque ele não nos apontou a verdade. Existem múltiplas propostas filosóficas diferentes e nenhuma delas nos levou à verdade. Então ele já chega assim, né? Falou, oh, o cara já está batendo a mão na mesa já, né? E aí ele vai propor isso que a gente chama de ceticismo metodológico, ou dúvida metodológica, que ele vai dizer o seguinte: então passarei a duvidar de todas as coisas. Porque se o conhecimento não é confiável, porque ele não levou a humanidade
ao conhecimento da verdade, nem sequer aproximou, ele vai argumentar no livro por que não aproximou, e nem sequer triscou o que é a verdade, então ele vai dizer que esse conhecimento tem que ser, inclusive, não só considerado como alguma coisa não confiável, mas tem que ser, inclusive, descartado, desconsiderado. Então, há necessidade de se construir um conhecimento novo, e que não dá para continuar construindo, tentando chegar a novos, chegando a buscando chegar à verdade por meio de novos conhecimentos, se a base é uma base que nunca aproximou a verdade. Ele está dizendo, esse conhecimento filosófico, de quebra está falando, esse conhecimento religioso, nunca nos levou ao conhecimento da verdade. Então, como é que a gente quer continuar assim, se a gente não está chegando a lugar nenhum? Então, passarei a duvidar de todas as coisas. Quando ele diz que ele vai passar a duvidar de todas as coisas, o cara leva muito a sério o que ele está falando. Esse é um cara que se leva a sério. Porque ele vai falar assim, porque se eu vou duvidar de todas as coisas, eu terei que duvidar, por exemplo, das minhas sensações. Eu terei que duvidar daquilo que vejo, daquilo que sinto. E aí ele vai usar um argumento, que é o argumento do sonho, que ele vai falar o seguinte: quando sonho e penso estar caindo de meu leito, e repentinamente acordo e vejo que ainda estou no meu leito, percebo então que aquela sensação que tive de queda não era verdadeira. E quando sonho, e qualquer outra coisa que se sonhe, mostra que você pode ter a sensação de algo, mas que essa sensação de algo não é a verdade. De que aquilo que você sente, que está voando, que está caindo, que está falando, na verdade você está o tempo todo no seu leito. Você nem voou, nem caiu, e nem fez as coisas, ou foi atingido por coisas, sofreu coisas que no seu sonho você sentiu que sofreu. Então, o que Descartes está dizendo é: não dá para acreditar nos meus próprios sentidos. Eu não consigo acreditar nem nos meus sentidos. Caramba, esse cara tá bolado, né? Tá tenso para ele, né? Tá levando a sério a questão da dúvida. Mas ele vai além. Ele fala assim: mas se não consigo acreditar e não consigo chegar à verdade, porque não é só questão de acreditar, eu não consigo chegar à verdade por meio dos meus sentidos, então se há um Deus que me deu essa capacidade de sentido, e há um Deus que exista, então esse Deus também não pode ser considerado um Deus. Porque se me permite esse grau de confusão, esse grau de não saber, essa impossibilidade de chegar à verdade, portanto chegar até ele, esse Deus não é um Deus, esse Deus é um gênio do mal. Isso não é Deus, isso é um gênio do mal. Porque olha o sofrimento que isso me gera e que isso gera. Então, ele decide que ele vai enfrentar esse gênio do mal. Acordou virado no giraia, vai na força do ódio, mas vai. E aí, Descartes chega num lugar que é o seguinte: bom, se eu duvido de todo o conhecimento que foi construído até o presente momento, porque não nos levou ao conhecimento da verdade, se eu duvido das minhas sensações, a exemplo do que acontece quando estou sonhando e como é diferente quando estou acordado, se eu duvido até de Deus no sentido de que não faz não tem significado isso de gerar tanta confusão, de uma coisa e apenas uma coisa eu não posso duvidar. Apenas uma coisa, de duvidando de tudo,
e usando de maneira metodológica esse ceticismo, apenas uma coisa eu não posso duvidar, de que enquanto estou duvidando, também estou pensando. De todas as coisas que eu duvido, de mim, de Deus, da forma como tá, porque depois ele vai provar a existência de Deus, ele vai se meter nesse caminho também. É outra história, a gente não vai entrar por esse caminho hoje. Mas quando ele duvida de todo o conhecimento antes dele, duvida das suas próprias capacidades de sentir, né? Que a verdade não tem como chegar pelos sentidos, porque os sentidos são enganosos. E que Deus, na verdade, pode ser um gênio do mal, de todas as coisas que ele duvida, apenas uma ele não consegue duvidar, de que enquanto ele está duvidando, ele também está pensando. Portanto, o que caracteriza a existência dele é o pensar. Porque ele pode duvidar, inclusive, da sua própria existência, mas ele não pode duvidar que enquanto ele pensa, de que enquanto ele duvida, ele está pensando. Então, se ele pensa, logo, logos de conhecimento, então ele existe. Tudo bem? Então, o penso, logo existo é tudo isso. Então, quando a pessoa fala assim, penso, logo existo, mas não sabe da história toda, não sabe do discurso sobre o método, então fica difícil a pessoa entender o penso, logo existo. Então, está dizendo que, em resumo, que a razão é o veículo e a única forma de se obter conhecimento verdadeiro. É só pelo pensamento. Não são pelos sentidos, não é pelo gênio do mal, não é pelos conhecimentos anteriores. É só através da razão, do pensamento. Mas a razão nos moldes da matemática, da lógica, do desdobramento, do desencadeamento lógico dos itens, dos números, de observar a realidade de maneira a entendê-la, e aí tem conexão com Galileu Galilei, de maneira que a própria realidade seja vista por um óculos, por uma lente matemática. Até aqui, tá dando para entender? Dá um feedback aí, galera. Se não der para entender, aí lascou, porque aí eu vou ter que achar um outro jeito de explicar. Sim. Então, Agora é o que faz mais sentido para mim. Então, falei para vocês que o pensamento do René Descartes é fogo, cara. Tipo, tá certo. Maravilhoso. Não, ele é um cara que tem a retórica, né? Ele tem retórica, porque eu aqui tô só simulando, né? Por isso que eu tô falando, por isso que é legal ler o livro do cara, né? Porque você vai ver o cara, ele mesmo se expressando, né? Mas tentando preservar o desencadeamento lógico do pensamento dele, é isso. Então, se penso, logo existo, significa isso, que a minha existência é pautada pela razão. Porque eu poderia duvidar da minha existência, seja pelo caminho religioso, pelo caminho das minhas sensações ou pelo conhecimento anterior a mim. Mas se eu considero que enquanto duvido ou enquanto faço determinadas perguntas estou pensando, então isso também caracteriza que eu existo. Então a característica, principalmente, que é o tal do cogito cartesiano, é o penso logo existo. É a coisa que pensa, é o res cogito. E aí começa a surgir uns probleminhas. Um problema importante é o seguinte, porque o Descartes ele vai fazer uma diferença entre a coisa chamada res cogito e res extensa. A coisa extensa, a coisa extensa, que é uma espécie de complemento, e a coisa que pensa.
E aí, gente, isso é um problema porque tá, isso ok, abre a possibilidade para, por exemplo, você, depois de Descartes, poder justificar que, poxa, eu vou fazer, então, uma autópsia ou vou estudar os animais, sem me preocupar em nenhum tipo de sofrimento, porque eles não pensam. Então, eles existem como coisas, eles não existem da mesma forma que eu, como penso. Eu que penso. E eu posso aplicar isso também se você tiver presente na sociedade um pensamento que hoje a gente vai entender como um pensamento certamente racista, você pode categorizar que determinadas pessoas pensam e outras não. E eu posso distorcer essa afirmação de Descartes, que isso não dá também para colocar na conta dele também sozinho, mas distorcendo o pensamento dele até que eu consiga então dizer que tem pessoas que pensam e tem pessoas que não pensam. E isso, quando vocês forem estudar psicologia escolar e psicologia da educação, se vocês fizerem um caminho, mesmo que breve, pela história da educação no Brasil, vão ver que existia, na época dos jesuítas, ensinos diferentes para os filhos dos colonos e para os indígenas, né? E que quando, da época da expulsão dos jesuítas, lá para os idos de 1780, e lá vai carqueirada, não lembro a data, ou foi 1774, eu não lembro agora, galera. Se fosse a pergunta de 1 milhão, com certeza eu não ia ganhar, eu ia pedir ajuda dos universitários. Mas, seja como for, quando eles são expulsos, eles vão querer justificar a presença deles não só pela educação dos filhos dos colonos, mas também a educação dos indígenas. E aí, aqueles que querem a saída dos jesuítas vão dizer que não, eu também posso ensinar um papagaio a repetir palavras, eu também posso ensinar um animal a atender determinados comandos. Então, isso não quer dizer que o indígena pensa. Então, isso é bem complicado, assim, a distorção disso. Então, assim, acho que a gente, de novo, acho que a gente só vai ter não digo nenhuma superação, mas a gente só vai ter um critério, assim, que até hoje vão ter pessoas na sociedade brasileira, no nosso país, que vão questionar, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Aí a gente vai ter, primeira vez, um documento que vai pautar a dignidade da pessoa humana. Mas antes disso, o bagulho é louco. Entendeu? A coisa é feia. Mas a gente começa a ter aqui, pensando em ciência moderna, que vai ter também os seus fantasmas, vai ter também os seus demônios, né? A ciência moderna, né, ela está apontando para um outro caminho, para um caminho que ainda é o caminho da razão, que está resgatando a razão, o pensamento que já estava posto na filosofia. Mas, mais do que isso, ele está apontando para a possibilidade do ser humano controlar esse universo organizado, ou universo onde ele tem acesso. Porque se ele pensa, ele pode, então, lidar com aquilo que não pensa como ele bem entender. Esse é o ponto, né? Para nós aqui, o que importa, além dessa reflexão, é que a gente tem as duas coisas, na verdade, na ciência. A gente tem a razão e tem também a experimentação. Também tem a importância daquilo que é empírico, né? Mas primeiro veio o discurso de Descartes sobre a importância da razão.
Então, aquilo que é experiência, né, que a gente vai depois chamar de experiência científica, isso é posterior, isso é menor, isso é coisa extensa. O mais importante é a coisa que pensa, o mais importante é a razão humana, é a razão nos moldes da matemática. Seguindo. Eita, peraí que ficou esquisito aqui. Nossa, a cor ficou feia, peraí. Ixi, acho que deu uma bugada aqui. Peraí, galera. Nossa, ficou muito ruim. Peraí, deixa eu interromper o compartilhamento um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo editar isso. Peraí, galera. Ai, ai. Cadê? Bom, eu vou ter que editar aqui, senão vocês não vão conseguir ler. Mas enquanto isso, dúvidas, observações, disclaimers, anedotas, confissões, o que vocês... Tem alguma coisa que vocês queiram colocar? Descarta isso aí. Não pode descartar. Tem gente que quer descartar. Você sabe que quando o Descartes morreu, explico, Leonardo, ou Leandro. É Sempre uma dupla, confundo. tá ótimo. Não, eu tô te falando que o pensamento é muito anos 90, gente. É muito. É muito anos 90. Então, Leandro, eu já lê, que aí já não era, né? Eu já explico para você já. Mas sobre o Descartes, só ia contar uma observação, que o pessoal, uma galera que ficou tão pé da vida com Descartes à época, durante a vida dele, assim, que quando ele, não ele vivo, mas depois que ele morre, vão lá na tumba dele, arrancam a cabeça do corpo dele, tu não é mais coisa que pensa. E aí separam a cabeça do corpo do cara. Vão deixar o corpo num lugar e a cabeça. Então ele ficou muito tempo com a cabeça separada do corpo. Que era, na verdade, ódio no coração, ódio. Porque, Igual o ódio das redes sociais que existe hoje, é o mesmo. na rede social, só espero que as pessoas não vão mexer no corpício, né? Que aí é duro. Então, sobre a questão empírica, né, Leandro? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Peraí, deixa eu só achar a cor branca aqui, porque... Nossa, eu realmente achei que estava perfeito aqui o negócio e não estava. Então, enquanto eu vou tentando achar, acho que eu achei aqui. Aí, garoto. Quando a gente fala algo que é empírico, a gente está falando de algo que na verdade vem do mundo sensível. Então é algo que eu posso ver, que eu posso ouvir, que eu posso degustar, que eu posso sentir o cheiro, que eu posso tocar. Então o mundo sensível não é um mundo, está fazendo referência a essa treta entre Aristóteles e Platão.
Então, o mundo das ideias não é um mundo sensível. Você não acessa o mundo das ideias por meio das suas sensações, porque elas são desprezíveis para Platão. Elas são sombra, elas são algo que pode ser manipulado. E Aristóteles vai falar que o mundo sensorial, o mundo sensível, ele é importante. Mas Aristóteles, ele não vai para a experiência no sentido de intervir na natureza, porque para Aristóteles a gente tem que contemplar. Então, para Aristóteles você não tem que ficar mexendo. Mas se essa planta aqui de lugar, vou pegar essa planta, ela tá aqui tão bonita, né? Tá, comigo ninguém pode, tá aqui na mesa. Eu vou colocar ela num cantinho sem luz e sem água, para ver o que acontece. Então, eu vou. Claro que é uma experiência quase que, né, um pouco sádica, coitada da planta, é infantil, mas é uma experiência para ver o que acontece, né? Como diz a música de Cássia Eller, né? Muda uma planta de lugar, a maldade aí. Muda uma planta de lugar. Então, vejam só vocês, ah, o, o Aristóteles não enxergava isso, ele enxergava que tinha que ter a contemplação. Então, ele não é que Aristóteles ele abriu mão da razão, do pensamento. É que você tinha que não acessar o mundo das ideias e desprezar o mundo material. Eu tenho que observar o mundo material. Eu tenho que ouvir, eu tenho que ver, eu tenho que sentir as coisas, mas não que a filosofia está submetida aos sentidos, mas ao mundo material. Agora, quando a gente fala de experiência na era moderna, o sentido é um pouco diferente. O sentido ainda é o mundo que pode, é o mundo sensível, ou seja, que nós podemos sentir, mas aí não é tanto o desprezo ao mundo material, mas é dizer que, e aí a gente vai entrar na escola dos empiristas ingleses, né, que dão ênfase na experiência, que basicamente é dizer, cara, de novo, é um revolver meio Platão, meio Aristóteles, se você for pensar bem assim no miolo da questão. Que é assim, tá, mas eu só consigo ter acesso a algum conhecimento, mesmo que seja um conhecimento falho, seja um conhecimento inacabado, que um conhecimento que não seja verdadeiro, mas eu só tenho acesso a qualquer conhecimento pelo mundo sensível e pelas minhas experiências. Entende? Por exemplo, o David Hume, ele vai usar esse exemplo dizendo, por exemplo, né? Exemplo 3 vezes. Ele vai falar o seguinte, né? Como que eu sei que o Sol ele se põe no oeste? Pela observação. Pela observação, porque eu vi, porque me falaram, foi por meio da experiência, né? Agora, se eu não tivesse tido a experiência, eu não teria acesso a esse conhecimento. Se vamos para coisas astronômicas, né? Então, eu posso matematizar os astros, né, celestes, mas se alguém, como é que eu sei, por exemplo, as fases da Lua, né? Não que alguém precise saber de cor, não sei que você considere isso uma coisa bem importante, né, para sua vida. Mas, exceto isso, a Lua tem fases. Mas como é que eu tenho acesso às fases da Lua?
né? Porque provavelmente eu já me percebi, nossa, tá iluminado lá fora hoje. O que que é? Será que tem alguém com um clarão? Aí você vê que é a lua cheia. Já tiveram essa experiência já? Você fala assim, nossa, tá claro lá fora. E aí você vê que é a lua cheia, entende? E aí você percebe que tem mudanças, que a lua não é sempre a mesma que aparece, que ela vai mudando a forma como ela aparece para nós. É claro que eu posso usar a razão para entender o que está acontecendo, né? E isso tem a ver com a rotação da Lua, com os giros da Lua como satélite ao redor da Terra, tem a ver com a iluminação, né, do Sol incidindo na Lua. Então, tudo isso a gente parte do quê? Da observação, parte da experiência. Então, para os empiristas, como por exemplo David Hume, ele é um empirista cético. Ele é cético também, como Descartes. Só que ele é cético um pouquinho pior, porque o ceticismo de Descartes é um ceticismo metodológico, ou seja, ele usa a dúvida para chegar aonde ele quer, que é o cogito, que é o penso logo existo. Agora, os céticos ingleses, né, os empiristas céticos, como é o caso do David Hume, talvez o mais importante, ele vai dizer o seguinte: olha, nós não vamos conseguir chegar a uma verdade absoluta. O ser humano não vai conseguir chegar nunca, mesmo pela ciência, a uma verdade absoluta. Por quê? Porque o nosso conhecimento está sempre limitado à nossa experiência. E a nossa experiência de qualquer coisa é sempre uma experiência parcial. Ela nunca é uma experiência total. Veja, quando a gente fala dessa coisa do nascer do sol, ele dá um complemento. Ele fala assim, tá bom, o sol nasce no leste, mas como que você sabe que amanhã o sol vai nascer no leste? Não, Não mas sabe, né? no final das contas não sabe. Você vai depender do quê? Da experiência. Hoje o sol nasceu no leste. Assim, poxa, professor, mas isso é um pensamento superado, porque a gente, né, com conhecimento, com a tecnologia, a gente consegue saber sim que o sol vai nascer no leste e tal. Só que o que o David Hume está falando é importante, que nós estamos limitados sempre à nossa experiência. Então, o argumento dele é: a gente só sabe que o Sol nasce no leste e se põe no oeste pela repetição desse fato, da experiência. E nós não temos a garantia de que esse fenômeno, a gente não tem como garantir que esse fenômeno vai acontecer de novo, porque não está sob o nosso controle isso, entende? Então, um fenômeno, ele acontece, e aí quando ele não acontece mais, ele não acontece. Isso tem que ver com a experiência. Por exemplo, vocês veem como a perspectiva do David Hume, do empirista cético, também faz sentido. Quando a gente pensa agora, está para ser lançado um satélite que é uma coisa assim absurda, né? Com ouro, com platina, parece um carro alegórico, sei lá, que juntou o Bezos com Elon Musk, sei lá. E ele vai ser lançado para uma região do sistema solar que é uma região, é uma órbita específica, eu esqueci o nome agora, mas depois a gente pode ver se vocês quiserem, mas é uma órbita específica que evita e ele é feito de ouro e tudo mais, tem esses materiais, tudo isso para evitar a influência das várias radiações que estão
por radiações solares e de outras naturezas, que podem influenciar nos aparelhos que vão que vão realizar as mensurações, porque é um satélite gravitacional, então ele usa a gravidade que distorce a imagem para a gente conseguir chegar mais próximo de galáxias muito distantes e também conseguir observar a superfície dos exoplanetas. Então, a gente não tem imagens muito claras, às vezes, da superfície de alguns planetas, né? Muito recente algumas imagens de satélite. Então, para a gente entender como funciona o universo, de novo, o todo organizado, a gente precisa ter a experiência através da tecne, através da tecnologia, da arte. A gente precisa ter... Por que que eles querem captar a imagem? Para alguém ver. Entende? No final das contas, é a experiência. Então, tem coisas que a gente não pode afirmar sobre o universo. Por quê? Porque a gente nunca viu. Então, o pensamento de Descartes tem um peso muito grande, mas o pensamento empirista também tem um peso muito grande. Isso só vai ser resolvido, se é que dá para chamar isso de solução, né? Uma síntese, que, de novo, a dialética platônica. Descartes é a tese. Penso, logo existo. A razão define a capacidade de obter conhecimento e do conhecimento crescer. A antítese. A experiência é a única forma de se obter conhecimento e não vai ser um conhecimento de uma verdade absoluta. Vai ser um conhecimento sempre parcial. Até ali. É até esse ponto que a gente consegue afirmar. Sendo uma tese e uma antítese, a síntese vai aparecer, como eu até já comentei com vocês, com Immanuel Kant, quando ele pondera a seguinte tese na crítica à razão pura, quando ele diz: existem conhecimentos que nós conseguimos obter a priori do quê? Da experiência. Antes da experiência, só com o desenvolvimento da razão. Porém, existem conhecimentos que nós só vamos poder obter a posteriori, ou seja, posteriormente à experiência. Então, ele está dizendo, de um lado, os racionalistas estão certos, né? Racionalistas como René Descartes, ou seja, que dão ênfase na importância da razão, mas os empiristas também estão certos. Então, até que medida eles estão certos, estão errados? Nessa medida. Tem conhecimentos que nós conseguimos desenvolver e obter antes da experiência. E tem conhecimentos que nós vamos obter apenas depois da experiência. Entende? E tudo isso ajuda a compor a ciência moderna. A ciência moderna, ela é composta tanto do exercício da razão, quanto também do exercício da experiência. Seja uma experiência de observação, Leandro, como também uma experiência controlada dentro de um laboratório. Os experimentos, tudo isso tem que ver com o mundo sensível, que é para alguém ver, é para alguém sentir, é para alguém poder ter acesso àquilo, entende? Então é isso que tem a ver com experiência. Eu acho que alguém levantou a mão aí, foi você, Márcio? Eu vi que levantou a mão, mas abaixou. Amor, a professora fez uma pergunta. Ah, você fez no fórum? Peraí. Isso. Peraí. É que eu vou achar aqui a sua pergunta. Empírico é um fato que se apoia somente em experiências vividas. Não só experiências vividas, né? Porque empírico tem a ver com experiência. Aí vamos dizer o seguinte, a gente está, né, eu espero que vocês estejam, né, se vacinando, né, ou que vocês já se vacinaram, né, se não vacinaram a segunda dose, que estejam próximos, né, da torcida por vocês, ou que se tiver alguém aqui já um pouquinho mais velho, está esperando a terceira dose. Eu estou esperando a terceira dose já. Enfim,
Eu nunca fiz nenhuma pesquisa só contra a raiva, né, Márcio? É só essa, antirrábica. Aí, ó, pessoal, então, tô na terceira aí, que belezinha. É assim, seja a vacina da raiva ou seja a vacina contra a Covid-19, o ponto é, eu nunca fiz uma vacina, eu não tive a experiência de desenvolver uma vacina. Eu não tive a experiência de fazer a fase 1, 2 e 3 de uma vacina. Então, a vacina, por exemplo, o desenvolvimento científico da vacina, ela não é uma experiência vivida por mim. Eu tenho a experiência da vacina, felizmente, como usuário, como pessoa que foi vacinada. Mas eu não tenho a experiência de ir para o laboratório. Mas alguém teve. E aí, aonde que entra, por exemplo, a razão? Né? Alguém teve essa experiência. Foi lá, em ambiente controlado, experimentou, observou as mudanças no próprio vírus, nos participantes da pesquisa, no desenvolvimento de glóbulos brancos, nas defesas, né, nos possíveis reações adversas da vacina, as reações positivas, né, benéficas da vacina. Alguém realizou esse experimento de maneira controlada. Eu não tive essa experiência. Mas por que eu posso aceitar que isso é verdadeiro? Porque foi feito nos moldes do que a gente vai chamar do método científico, que parte de uma dúvida. E que ele se submete à razão, mas também ao experimento. Então, para se fazer uma vacina, você precisa das duas coisas combinadas. Precisa do exercício da razão, precisa duvidar e precisa também buscar respostas para as tuas dúvidas, mas também precisa realizar experimentos, que não são qualquer experimento, são experimentos submetidos a um método científico. Então, quando a gente fala de empírico, na perspectiva científica, a gente está se referindo à experiência submetida a um método científico, mas eu posso usar a palavra empírico, né, para minhas experiências também. Eu só tenho que tomar cuidado que a mesma palavra, ela pode indicar duas coisas bem diferentes. Então, quando eu falo assim, poxa, né, me falta essa experiência empírica de ser rico, por enquanto está só no âmbito da imaginação, que na razão nem alcança, né? Me falta essa experiência para eu saber como é, né? Estou falando de uma experiência que eu gostaria que fosse vivida, mas não é. Agora, eu posso falar de um experimento científico, como, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento de um teste psicológico. Partem de uma teoria, ou seja, se usa a razão, mas também se combina com a experimentação, que envolve observação, envolve, sobretudo, a observação. É o carro-chefe da ciência, é a observação. Mas, além da observação, envolve entrevistas, então envolve ouvir, né? Envolve, de novo, contabilizar respostas. Então, a gente pode usar a palavra empírico e experiência tanto no sentido das coisas que eu vivi, de maneira sensorial, mas da perspectiva científica eu preciso pensar que o empírico tem que estar submetida à forma de trabalho da ciência, que é o método científico. A gente vai ver isso nas próximas aulas, para não ficar adiantando muito, para não ficar muita coisa para vocês. Tá bom? Não sei se deu para entender, né? Acho que foi o melhor exemplo aqui que eu consegui dar. Deixa eu ver. Eu acho que eu não vou conseguir alterar o slide aqui, gente, agora. Eu acho que vai zicar a aula aqui. Eu vou
Os dois, eu vou consertar, eu vou deixar o slide, mas na aula que vem a gente começa por esses 2 últimos slides, tá? Que a gente vai falar sobre... não, imagina, Márcio, qualquer dúvida sempre pode perguntar, e a ideia é a gente sempre esclarecer, se for possível, claro. Então, depois eu vou disponibilizar o material para vocês na aula 9, já certinho, para vocês poderem ler com calma lá e tal. E a gente começa por isso na aula que vem, até porque não vai ter uma descontinuidade, já que a gente vai falar sobre ciência aí nas próximas aulas de outubro, a gente vai falar necessariamente sobre ciência moderna, né? Na aula que vem, pelo cronograma, a gente falando sobre ciência moderna, acho que a gente vai falar das... Cadê? Tarari, tarará, cadê? A gente vai falar da atitude científica, ciências humanas e as interfaces com a filosofia, né? Porque uma coisa é a gente falar de ciência dos astros, né, da física, a gente falar de uma ciência para as coisas, para os objetos, para as coisas extensas. Agora, outra coisa é a gente falar de uma ciência que estuda o próprio cientista, que estuda o próprio ser humano. E isso foi um tabu para a ciência. A psicologia já é uma ciência de origem meio subversiva, né? Porque ela é uma ciência que se pretende estudar aquilo aquele ou aquela que são os produtores do conhecimento, né? Descartes não tinha pensado muito bem nisso, né? Eu penso, logo existo, mas se eu penso e existo, então como é que eu vou me submeter ao processo científico, né? Então, quando a gente fala de uma psicologia, e eu falo que ela é subversiva, é porque vai existir uma dificuldade ao mesmo tempo, tanto um desejo da sociedade, a gente vai entender isso, no século XIX, mas a gente também vai sacar que tem uma resistência muito grande, né? Porque se ciência tem um aspecto de controle, então, se alguém obtiver um conhecimento sobre o ser humano e que lhe dê controle, então lhe dá poder. Então, esse alguém é perigoso, psicólogo aí é perigoso. Ó, pra gente, e caso vocês não tiverem perguntas, se tiverem, podem fazer. Mas fica uma dica aí que, assim, pode ver todo filme que tem... Você fala assim, nossa, professor, fica até 9h10 para você ficar falando essas besteiras. Não, mas é só para dar uma aliviadinha, mas é a realidade. Experimentem lá, tenham essa vivência, né? Toda vez que aparece um psicólogo no filme, numa série, se ferra. Pode ver, apareceu lá. Sexto Sentido. O psicólogo já começa, desculpa o spoiler, já começa morto. I See Dead People, você já sabe, né? Você é o Dead People, né? O psicólogo. Aí tem outro filme lá que é O Amigo Oculto, que é, acho que com Robert De Niro. Também se ferra. O que mais? Tem uma lista longa de filme. Toda vez que aparece um psicólogo, morre. Então, mas ela tá fazendo a novelinha lá com Satanás. Então, se morrer, vai para onde, né? Então já tá com o cramulhão do lado ali, então, o negócio tá feio para ela. Então, a minha falou assim, não, mas é o Lúcifer. Mas tudo bem. O ponto para nós é o seguinte, bom descanso para vocês. Desejo que vocês tenham uma boa prova amanhã. É importante que vocês façam o envio do trabalho pelo SEAD virtual. Eu recebi alguns e-mails e já respondi que não vou aceitar trabalhos enviados por e-mail, tá bom? Se vocês tiverem algum problema na submissão, me sinalizem,
Ó, professor, não estou conseguindo submeter, mas já abram um chamado no SEAD virtual, tá? Ô, professor, deu enter aqui, perdeu o meu trabalho, não estou conseguindo fazer. Já abre, printa a tela, se respalda, porque assim, se fosse um trabalho impresso, imprimiu e entregou o professor, já era, né? Se o professor perdeu o trabalho, aí é 10 na cabeça para o aluno, né? Torcer para o professor perder meu trabalho sem ler. Mas via virtual, vocês têm que fazer a submissão por lá, tá bom? Até o dia 8, até sexta-feira. Vocês podem submeter depois, mas corre o risco de perder 2 pontos da pontualidade, tá bom? Por isso a importância de se submeterem até sexta-feira, tá? O Gustavo perguntou se todo mundo, a dupla tem que os dois postarem. Não acho que precisa, desde que vocês tenham certeza que foi o arquivo do trabalho que vocês postaram, tá? Se você não confia muito no seu coleguinha, posta os dois. Mas se vocês, sei lá, estão juntos, se logaram juntos, vamos fazer aí, ó, mandei, ó, fiz aí, e a pessoa te falar que vai te mandar um print, mandou o print, sei lá. Não precisa, não é necessário, mas eu preciso ter pelo menos que alguém da dupla mande o trabalho. Ah, professor, mas o meu colega esqueceu de mandar. Então aí é o problema de vocês, não é meu. Eu preciso só receber o trabalho, tá bom? Se para todo mundo tá tranquilo, então, gente, mais uma vez, bom descanso para vocês, boa prova, lembrem de usar máscara, usar álcool em gel, tá bom? Não vão para a rua aí com aquela máscara bilolada aqui, ó, mostrando o nariz, tá? Vão protegidos aí para benefício de todos. Tá bom? Um abração para vocês, se cuidem. Valeu mesmo. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos, bom descanso e boa prova amanhã.